institucional, tá? Depois disso, né, a participação no consórcio do teste de progresso da região sudeste, não sei se é sudeste, a região de São Paulo, tá? Com as escolas no caso Londrina, que era do Paraná, e duas escolas de Santa Catarina. Então, assim, a outra questão é desenvolver todos os métodos de análise de resultados do teste de progresso e das avaliações cognitivas. Tá? O professor Olavo participou da comissão, da afinada comissão, né, do ANASEM, do MEC, do INEP e assim por diante. Então, assim, aí tem uma questão toda, o professor Olavo foi meu orientador de doutorado, né, que a gente trabalhou sobre o processo de equalização do teste, de testes, e aí nós trabalhamos com teste de progresso, tá? Então, gente, vocês estão, assim, em excelente mãos, tá certo? Então, hoje, ele realmente se dedica a essa questão toda de estar trabalhando na área educacional e com avaliação. Tá? Então, aproveitem bastante ele, façam perguntas, tá? Certo? E agora, esse ano, não, acho que foi ano passado, final do ano passado que a gente começou a conversar, mas principalmente a partir desse ano, o professor Olavo tem sido o nosso consultor, tá certo? Para apoiar em todos os processos avaliativos que vocês têm acompanhado, né? O simulado ENAMED, que a gente aplicou no primeiro semestre, agora no segundo semestre, dia 31 de julho, a realização, vamos dizer, da APA, então, todo o processo de elaboração das APAs, assim, no sentido, por que tantas questões, por que as questões âncoras e assim por diante. Então, todo esse trabalho, tá, nós estamos recebendo a consultoria do professor Olavo. Portanto, gente, aproveitem bastante o dia de hoje. Olavo, muito obrigada, tá, por estar aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. Márcio Como Olavo, você disse aí, eu gosto muito de avaliação, tenho estudado avaliação desde quando a gente mudou a metodologia em Londrina, né? Você esquecia de dizer no nosso currículo, nós fomos, você fazemos parte da equipe que foi para Maastricht e que trouxe o PBL para o Brasil, né? Em 1998. Desde então a gente vem estudando o processo de avaliação de teste de progresso, principalmente, né? E agora, com a minha aposentadoria, eu tenho mais tempo para me dedicar a isso, né? E ainda bem, né? Porque agora com essa história de ENAMED, ENAD, ENARE, e tem muita coisa que a gente precisa melhorar nas nossas avaliações, porque tanto o Conselho Federal de Medicina como o próprio Ministério vem com tudo aí nas avaliações. E o exame de ordem é uma coisa inevitável. Em breve nós teremos exame de ordem. Que modelo que será, ainda a gente não sabe, porque está uma briga política muito grande. Mas vem aí exame de ordem. Tiago, eu não vou ficar olhando para o chat, senão eu não consigo olhar meus slides, mas se alguém levantar a mão e fazer alguma pergunta, você me interrompe. Vocês podem levantar pode a mão e deixar. interromper à vontade, se surgir Eu alguma tô, eu dúvida tô aí. monitorando e também só para informar, tá? Eu tô gravando, tá? Essa apresentação, tá bom? Que depois alguns professores, né, sempre solicitam ali, então eu coloquei a gravação. Acabei não avisando no início, tá? Mas ao longo ali do início, depois eu disparei, tá bom? Então, gente, a avaliação, a gente tem, quando fala em avaliação, muitas pessoas acham, muitos professores ainda acham que é só dar nota para o aluno, né, para ele passar de ano ou não. E não é. E agora, com todas essas avaliações que eu disse aí anteriormente, de ENAMED, de ENARE e ENAD, quando a gente aplica uma avaliação em nossos alunos, principalmente quando a gente aplica uma avaliação em grande escala, como a gente fez agora recentemente na APA, como a gente vai fazer agora aí mais no simulado do ENAMED, essa avaliação não é só para avaliar o aluno, mas principalmente para avaliar a instituição. Então, a gente está usando aí um instrumento que é uma prova, que é extremamente rico para nos dar dados de gestão, né, como a Márcia disse aí, e principalmente como está o nosso curso, como estão os modelos pedagógicos, se eles estão funcionando ou não, como estão as nossas grades curriculares. Então, quando a gente faz uma avaliação
bem feita, a gente faz uma prova bem feita, né? Aplica a nossa prova, e essa prova ela é bem feita, que ela é o nosso instrumento de medida, ela vai nos dar dados importantíssimos em termos de gestão, e não só de se o aluno merece passar ou não. Então, para nós educadores, isso é de extrema importância. Então, quando a gente aplica uma prova, o que a gente deseja mostrar para os nossos gestores, para os nossos alunos? Para os alunos, a gente deseja mostrar para eles que aquele conteúdo que a gente está cobrando na prova é importante. Consequentemente, daí vem aquela coisa de a gente não pode cobrar rodapé de livro. Né? Rodapé de livro já há muito tempo que foi abolido pedagogicamente das provas. Ainda tem algum ou outro docente que cobra rodapé de livro, mas isso não é uma boa política de avaliação. Então, o primeiro item aí é mostrar para o nosso estudante que aquele conteúdo que eu estou cobrando dele, né, uma hipertensão arterial, um diabetes, uma tuberculose, ele é importante para a sua formação como médico. Uma outra coisa importante é motivar o aluno a estudar. Então, um bom aluno, né, quando ele erra a questão, ele tem provavelmente um estímulo aí para ele estudar o motivo porque ele errou aquela questão, e principalmente se for um conteúdo pedagógico de extremamente importância, né, de extrema importância para o curso de medicina. Então, eu estou dizendo para aquele aluno que aquele conteúdo é importante, e se ele errou, vamos estudar então para que ele possa, em avaliações futuras, vir a melhorar essa avaliação. Consequentemente, identificar qual é a área de aprendizagem que eu preciso de reforço. Tanto para o aluno, né, o aluno vai ter uma ideia se ele precisa de reforço de saúde coletiva, de medicina da família, de cirurgia, e os professores também, se os alunos estão errando muito o conteúdo de microbiologia, de imunologia, de clínica médica, é necessário que seja dado então para esse aluno um reforço. Um quarto lugar, determinar as notas, né? Ainda a gente trabalha com nota, e a gente tem que definir se aquele aluno tem condição de tipo, ser promovido de turma, né? E em quinto lugar, e que eu venho reforçando desde o início, é avaliar todo o processo de ensino-aprendizagem, e não só dizer se o aluno tem condições de passar ou não. Todo o processo ele é avaliado numa prova, desde que a prova seja bem feita. E aí isso é importantíssimo, que esse nosso instrumento de avaliação seja bem feito. Aí tem a pirâmide Miller, que é velha conhecida de todos nós. Que tipo de avaliação a gente deve fazer quando a gente, de acordo com o objetivo, né? Então, se eu quero que o aluno demonstre para mim que ele sabe algum conteúdo, eu vou fazer questões de múltipla escolha ou questões dissertativas. Então, que é a base lá da nossa pirâmide de Miller, é ele mostrar que ele sabe o assunto. Se eu quero que ele demonstre que ele sabe como fazer, aí já começa a ter casos mais elaborados, eu tenho que apresentar para o meu aluno discussão de casos clínicos. Se eu quero que ele demonstre, eu já vou para uma OSCE, para uma avaliação prática. Se eu quero que ele faça também avaliações aí à beira do leito, né, as OSCEs, a MINSEX. E nos últimos tempos aí acrescentaram no topo da pirâmide de Miller a atitude, que é extremamente difícil você avaliar a atitude dos nossos alunos, principalmente em avaliações teóricas, né? A atitude normalmente a gente consegue fazer numa avaliação prática. Mas como a gente está tratando de prova, e a gente vai então ficar aqui na base dessa pirâmide de Miller, aí, que são as questões de múltipla escolha, que é o que nós iremos elaborar para as próximas avaliações aí. Para elaborar então uma questão de múltipla escolha, eu preciso me preocupar com o grau de dificuldade dessa questão, com a capacidade discriminativa dessa questão, qual a dimensão do conhecimento que ela está cobrando do meu aluno, se ela é objetiva e clara, e se ela não tem chance de ser acertada ao acaso. Então, essas 5 preocupações, esse checklist, eu vou fazer no final, quando eu elaboro uma questão, eu vou perguntar para mim mesmo qual é o grau de dificuldade, qual é a sua capacidade discriminativa, qual é a dimensão de conhecimento que ela está cobrando, e aí estou falando da taxonomia de Bloom, se a questão está bem clara ou não, e normalmente a clareza eu peço para um dos meus pares aí ler a questão para
para ver se não tem dúvidas, né? E o acerto ou acaso, que a gente vai discutir bastante aí na nossa apresentação, se não tem aí as famosas erros que levam o aluno a acertar a questão por acaso, porque o nosso aluno, antes de tudo, ele aprende a fazer prova. Então, ele é ensinado aí desde os cursinhos, e agora tem os Medicoffs da vida, as provas de residência, que ensinam o aluno a procurar erro que o professor cometeu, e aí ele consegue acertar aquela questão sem saber o conteúdo, simplesmente porque tem erro pedagógico. Então, com relação ao primeiro cuidado que a gente tem que tomar, que é o grau de dificuldade. Alguém falou alguma coisa? Não? Uma prova deveria ter esse formato, que é o formato da curva de Gauss, onde nós temos aí uma porcentagem de questões muito fáceis, difíceis e muito difíceis, e o grande mote aí da prova seria questões de média dificuldade, que dando aí a formação de uma curva de Gauss. A gente só consegue fazer isso se a gente tiver um banco de dados robusto, com questões já calibradas, questões já utilizadas em provas anteriores, e eu vou lá daí no banco de dados e pergunto para o banco de dados que ele me elenque questões de diabetes que são fáceis, questões de tuberculose que são difíceis e assim por diante. Se eu não tenho um banco de dados, é difícil eu elaborar uma prova com essas características aí. A gente tenta, no máximo, pede para os professores, alguém está com o microfone aberto. Ele contratou atores com mais de 2 metros de altura e dublês com menos de 1,5 metro para fazer o take da escala. Nessa cena em específico, a dublê era a diva Devin Dalton, que tem um currículo extenso em Hollywood. Já trabalhou em A Hora do Mal, The Last of Us, Thunderbolt. Eu acho que é a Marília, Thiago. Aí você consegue Olá, desativar. eu desativei, já consegui desativar aqui, tá? Pode seguir. Olavo, acho que eu fechei o seu também, tá? Sem querer. Eu fui fechar rápido aqui, fechou do apresentador também, tá bom? Acho que você que vai ter que abrir o microfone do... Abri. Não, isso que eu achei estranho, eu tô olhando aqui, mas não tá É que liberado. apareceu o ícone aqui. Bom, vocês viram agora na própria APA que a gente acabou de fazer, né? Como é difícil fazer uma prova com essas características. Por mais que a gente trabalhou na APA, o Tiago se debruçou bastante na APA, todos vocês se debruçaram e acabou fazendo uma prova de todas as séries aí, de todas as fases, muito fácil. Mesmo a gente utilizando ainda alguns bancos de dados, mas a grande maioria das questões foram produzidos na hora, ou seja, a gente está aplicando a questão e calibrando ao mesmo tempo. Isso é muito difícil a gente fazer essa prova aí, mas a gente tenta ao máximo, porque pedagogicamente, e para a gente fazer uma avaliação estatística depois, seria o ideal. Essa classificação de muito fácil, média, a gente usa já o que o INEP usa, a ABEM usa, que é essa classificação aí, que uma questão que teve mais de 86% de acerto, igual ou maior que 86% de acerto, ela é considerada muito fácil. De 61 a 85, fácil, de 41 a 60, mediana, de 16 a 40, difícil, e menor ou igual a 15%, muito difícil. Então, essa classificação que todas as instituições estão usando é a mesma que a gente está utilizando aí. Esse é um exemplo fictício de um dos testes, não é tão fictício, é um dos testes progressos que a gente analisou aí nos últimos anos. Veja que, por mais que a gente fale que tem uma prova com curva de Gauss, a gente às vezes não consegue. E uma outra coisa importante é que às vezes o professor acha a questão fácil, ou muito difícil, ou mediana, mas na hora de aplicar o aluno não concorda. Já existe aí alguns trabalhos mostrando que de 30% a 60%, eu vejo que a margem é bastante diferente, de 30% a 60% das vezes não há concordância entre o que o professor acha e o que o aluno acha. Então a gente até poderia, Márcia, como a gente está fazendo a avaliação, a gente está trabalhando junto, fazer um tipo de
de trabalho nesse sentido para reforçar isso que eu estou dizendo, que existe essa concordância aí baixa, né, entre 30% e 60% entre o que o professor acha e o que o aluno acha. Então, novamente, para a gente fazer uma prova com grau de dificuldade ideal, a gente precisa ter um banco de dados bastante robusto. A gente tem utilizado alguns bancos de dados, né, mas a grande maioria das vezes a gente está calibrando a questão junto com a aplicação dela. Com relação à capacidade discriminativa, o que é isso? Que essa capacidade discriminativa, que é extremamente importante, e é isso que o ENAMED está pegando bastante hoje, que se as questões são discriminantes ou não. Para avaliar a capacidade discriminativa, o pool de alunos vai ser dividido em três grupos. Tem software que usa 33% e tem software que usa 27%. Então, esses alunos vão ser divididos 33% das melhores notas, que a gente vai chamar de alunos de alta performance, os 33% de alunos intermediários, que esses alunos não interessam muito para a gente, e os 33% de alunos que tiveram baixa performance ou tiveram baixas notas. E o que interessa para nós é se a questão conseguiu discriminar o aluno de alta performance do aluno de baixa performance, fazendo aí a diferença matemática, né, entre a porcentagem de acerto entre esses dois grupos de alunos. Quanto maior for a diferença entre eles, mais discriminativa é a questão. E quanto mais discriminativa for a questão, é aquela questão que vai para o nosso banco de dados e vai lá ficar à disposição para futuros usos. A gente usa também mesmos critérios aí do INEP, né, ou seja, dos bancos de questões padrões aí, né? Uma questão que teve maior que 40% de discriminação, ela é muito boa. De 30 a 29, bom. De 20 a 29, mediano. E menor que 19, ela é fraca. Uma questão que é muito boa, ela vai ser guardada no nosso banco de dados, e uma questão que ela é deficiente, ela vai ser jogada fora, ou vai ser pedido para o elaborador melhorar essa questão. Esses valores que eu estou mostrando aí é para provas de modo geral, mas como a gente vem estudando avaliação dentro da área médica há um bom tempo, a gente está aceitando um índice de discriminação maior que 30, porque é muito difícil a gente fazer, dentro da medicina, provas com altíssimo nível de discriminação, questões, né, com altíssimo nível de discriminação. Então, vocês vão ver nos próximos slides aí que a gente está acertando aí, para dizer que a questão é excelente, índice de discriminação maior que 30. Então, imagine uma situação, numa prova, uma questão com apenas 6% de acerto. Ou seja, é uma questão muito difícil. A questão foi considerada difícil e o tema foi abordado, e o tema é considerado como uma prioridade pedagógica para os coordenadores. Houve reclamações dos participantes de prova que alegaram que a questão foi mal formulada e que haveria mais de uma resposta correta. Então, é uma baixa taxa de acerto. Então, lógico, quando tem baixa taxa de acerto, os alunos entram com recurso, chove de recurso, porque o aluno quer acertar a questão, né? Ou ele quer acertar a questão, ou ele quer derrubar a questão dizendo que ela merece ser anulada. E no caso aqui, está dizendo que essa questão que teve só 6% de acerto, ela está mal formulada, ou até mesmo tem mais de duas alternativas. Então, como a gente, como professor, como elaborador da questão, deve agir neste momento? Eu, como aqui nas avaliações de teste de progresso que eu faço, quando eu detecto que tem uma questão com menos de 10% de acerto, eu já encaminho imediatamente para o elaborador, para ele ver, antes de soltar o resultado para o aluno, se aquela questão não tem algum erro, ou até mesmo erro de gabarito. Para não ter problemas de a gente solta o resultado, daí os alunos vêm com aquela avalanche de recursos. Então, é norma aqui do nosso consórcio, onde eu avalio o teste de progresso. Quando eu faço, quando chega, né, para mim os microdados, eu já vejo que tem uma questão com baixíssima taxa de acerto, eu já mando para o professor para ele avaliar se essa questão tem algum problema. No nosso caso aqui, está dizendo que a questão está mal formulada,
e que haveria, então, mais de uma resposta. Como que a gente deve agir? Como que eu normalmente faço? Como que a gente vai, então, interpretar esses dados daqui para dizer que essa questão realmente está mal formulada e como que a gente deve agir? O que vai acontecer é que eu vou transformar as respostas dos alunos em gráficos. Nesse caso aqui, eu estou só apresentando as respostas dos alunos de alta performance e as respostas dos alunos de baixa performance, que é aquela que a gente já referiu anteriormente como sendo capacidade discriminativa. Esse item aqui, então, tinha como resposta de gabarito a letra C. O vermelho são os alunos de alta performance e o verde são os alunos de baixa performance. Então veja que tanto os alunos de baixa performance como os alunos de alta performance marcaram a letra C em uma porcentagem muito baixa, que vai dar aquele 6% de acerto, né, considerando a questão muito difícil. Porém, se a gente olhar para a letra E, tanto os alunos de alta performance como os alunos de alta performance, que é o vermelho, e baixa performance, que é o verdinho, eles escolheram com maior porcentagem a letra E. Então, realmente, existe um problema nessa questão. Tanto os alunos de baixa performance como de alta performance assinalaram a letra C numa proporção bastante baixa, que é o gabarito, mas existe aí alguma coisa na letra E, numa prova de 5 alternativas, que está fazendo com que os alunos, principalmente os alunos de alta performance, os melhores alunos da turma, né, estão assinalando a letra E. Então, realmente, essa questão tem problemas. Provavelmente, se eu enviar essa questão para o elaborador, ele vai simplesmente dizer, não existe um erro de gabarito. O gabarito não é a letra C, e sim a letra E. Resolvido o problema, a gente troca o gabarito da prova, e eu gosto de fazer isso antes de mandar a prova para o aluno, antes de mandar o resultado para o aluno, justamente para não ter esses problemas aí. Então, esse é um exemplo típico de questão em que está com o gabarito errado. Não é a letra C, como não é a letra E, seria a letra E. Essa é uma outra situação, uma questão, um item Y, onde a resposta continua sendo a letra C, né? Os alunos de alta performance escolheram a letra C como resposta correta. Os alunos de baixa performance também escolheram a letra C. Vejam que os alunos de baixa mas tem alguma coisa que está levando tanto os alunos de alta performance como de baixa performance também escolherem a alternativa A. Então, tem alguma coisa aqui na letra A que está fazendo com que os alunos sejam atraídos também, né? O distrator que deveria estar bem claro, parece que não está atraindo os alunos tanto de alta performance como de baixa performance para a letra A. Então, esse é um tipo de resposta que a gente teria que interrogar se não tem duas respostas, né? Tanto a letra A como a letra C estariam corretas. E uma outra coisa importante nessa questão é que na letra E, nós tivemos menos de 5% dos alunos de alta performance atraídos pela letra E. Quer dizer, esse distrator não está funcionando, porque não atraiu alunos para ele. Então, é razoável porque ainda teve aluno que foi atraído pela letra E. Mas eu precisaria melhorar alguma coisa na descrição aqui da letra E para atrair mais alunos. Geralmente os alunos que não sabem um assunto, vai provavelmente chutar. Mas esse é um gráfico típico para mostrar que provavelmente nessa situação, nesse exemplo, teriam duas respostas corretas. Um outro exemplo, nesse caso, é a letra B, a alternativa correta. Os alunos alta performance e baixa performance estão sendo atraídos pela letra A. E na letra B acontece uma coisa interessante, que é o gabarito.
os alunos de baixa performance, que são os alunos de verdinho aqui, estão acertando mais do que os alunos de alta performance. Quando acontece isso, de inverter, os alunos, as piores notas, né, da turma, que são os alunos de baixa performance, acertam mais do que os alunos de alta performance. Isso significa que essa questão está sendo acertada pelo chute. Eles estão acertando aleatoriamente, tem alguma coisa aí atraindo os alunos e fazendo com que eles chutem a questão e acertem. E o outro grande problema nesse item é que ninguém foi atraído pela alternativa E. Tanto os alunos de baixa performance como de alta performance não foram atraídos pela letra E, zero aqui de marcação na letra E. Então, essa é uma questão que vai ser devolvida para o elaborador. Olha, não funcionou, essa sua questão vai ser anulada, porque temos uma inversão aqui de respostas, os alunos de baixa performance estão acertando. A resposta A é a resposta mais atrativa para os estudantes, e a letra E, esse distrator aqui não funcionou porque ninguém foi atraído por ele. Então, isso é mais ou menos da maneira que eu costumo fazer antes de soltar a nota para os alunos, para não dar muito problema. É lógico que vocês aí vão ter todo o problema de prazo, aquela coisa toda, mas a gente, assim que recebe os microdados, a gente já consegue fazer isso aí. Com relação às dimensões de conhecimento, nós estamos falando então de taxonomia de Bloom. O Bloom já é um velho conhecido nosso, desde 1956, ele dividiu aí as dimensões de conhecimento, os níveis de cognição dos alunos, em 6 níveis, né, que vão do conhecimento, também chamado de memorização, até a avaliação, e é uma escadinha, porque à medida que a gente vai subindo os níveis propostos pelo Bloom, vai melhorando a cognição dos estudantes. Então, vai de conhecimento, passando pela compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Então, nós que estamos agora elaborando questões, a gente não pode mais só ficar preocupado com o grau de dificuldade e com a capacidade discriminativa, mas a gente também tem que se preocupar com a taxonomia de Bloom, porque o ENAMED está aí cobrando altíssimos níveis da taxonomia de Bloom, e a gente precisa daí oferecer para os nossos alunos, né, treinar aí os nossos alunos a fazer questões com níveis elevados da taxonomia de Bloom. Então, essas dimensões é de 56, mas em 2001 elas foram revisadas aí pelos esses autores aí, o Anderson, o Krathwohl e o Arirazian, e ainda passaram para 6 níveis, mas mudou alguns nomes e mudou alguma maneira de você classificar esses níveis. E é essa taxonomia que a gente está usando hoje em todas as provas aí, principalmente agora o ENAMED usou bastante a taxonomia de Bloom. O lembrar, que é o nível mais inferior, quando a gente faz uma questão de nível de cognição, de memorização, é o nível de cognição mais baixo, né? Onde o aluno, para responder aquela questão, ele deve recordar de fatos, de termos, de conceitos básicos ou de respostas específicas. Ele não precisa fazer nenhum tipo de raciocínio. É a famosa decoreba. Então, ele decorou lá quais são os micro-organismos responsáveis pela infecção urinária e responde a questão porque ele só memorizou aqueles micro-organismos e vai responder essa questão. A gente não deve fazer uma prova que tenha muitas questões de memorização, porque não é isso que as provas oficiais estão cobrando. As provas oficiais estão cobrando de aplicação para cima. Então, tomar muito cuidado de fazer para os nossos alunos aí questões que envolvem só lembranças, né? Não quer dizer que não deva ter questões de lembrança. Estou querendo dizer que não deve ser a ênfase da prova a memorização. Compreensão, aí já melhora um pouquinho, ele vai ter que explicar algum conceito, alguma ideia, vai ter que interpretar algum tipo de informação para daí responder a questão. A aplicação é a capacidade de usar aquela informação que já está processada no seu cérebro para ele resolver uma situação, resolver um problema prático, né? Aplicando esses conhecimentos de um novo contexto.
A análise é a capacidade de quebrar essa informação em partes para ele explorar os entendimentos e as relações, identificando as causas e os seus padrões. A avaliação deve ser, quando você faz uma questão de avaliação, é quando o aluno vai ter que justificar uma sua posição, uma decisão, quando ele tiver que fazer algum tipo de julgamento, para daí ele responder a questão. O criar é muito difícil você fazer numa prova de múltipla escolha, porque ele vai ter que gerar novas ideias, ele tem que gerar um produto, ele tem que fazer algum projeto, alguma coisa que mostre que ele sabe criar. Então, numa prova de múltipla escolha, é difícil você elaborar uma questão de criação. É possível fazer, mas não é difícil. Então, o grosso hoje das provas vai da compreensão até a avaliação. Vai ter, no máximo, uma questão de lembrança, para também não deixar a prova tão difícil, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses níveis de avaliação aí, nível de cognição. Esses são os verbos que caracterizam cada um desses níveis, não vou me ater a cada um deles, é só você jogar no Google taxonomia de Bloom e vai aparecer esses verbos aí, que são os verbos que mostram, quando você quer ver um verbo de ação que mostra memorização, compreensão, aplicação, análise, avaliação e criação. Um verbo que a gente usa muito, que eu fiz questão de colocar aqui, é o diagnosticar. A gente usa bastante nas nossas provas aí, dá um caso clínico para o estudante com exames de laboratório e pede para ele fazer o diagnóstico. Esse é o grande mote aí das provas de medicina. O verbo diagnosticar, que não está naquela relação anterior, porque ele é mais específico para a área da saúde, ele pode ser de tanto da categorização analisar, que é o mais frequente, mas também pode ser um nível maior, que é o nível de avaliação. Então, se você dá um caso clínico para o nosso estudante, lá tem a anamnese, tem o exame físico, tem os exames de laboratório, daí você pede para ele dizer o diagnóstico. Então, para ele responder qual é o diagnóstico, ele vai ter que dividir em duas partes. A anamnese, né, que é os sintomas e o exame físico, mais o exame de laboratório. Interpretar, juntar essas duas coisas para ver se elas têm coerência ou não, e aí fazer o diagnóstico. Então, na grande maioria das vezes, quando você pede para o indivíduo, para o nosso aluno diagnosticar, ele está usando o nível de cognição analisar. Mas, dependendo do julgamento crítico que ele tenha que fazer, essa questão também pode ser de avaliação. Quando ele tem que fazer um diagnóstico mais robusto em termos de diagnosticar coisas raras, exceções, né? Você dá um caso clínico para o aluno e pede para ele fazer o diagnóstico, mas normalmente essa doença que você está cobrando dele é uma coisa rara. Então veja que no exemplo eu falo assim, objetivo de exemplo, o médico residente deve ser capaz de diagnosticar. Então a gente não deve, como eu disse lá no início, né, cobrar rodapé de livro dos estudantes, como também não deve cobrar dos nossos estudantes doenças raras, porque essas doenças, quem vai manusear essas doenças são os residentes, quando eles daí estiverem mais lá na frente na sua formação, né? Então a gente vai usar o verbo diagnosticar com o nível de cognição de avaliação quando essa prova for para a nível de residência. A nível de graduação, normalmente, a gente usa o verbo diagnosticar como a categoria de analisar, dando um caso clínico, onde o aluno vai ter que decompor esse caso clínico em duas partes, né, anamnese, exame físico e exames laboratoriais, e aí fazer o diagnóstico. Exemplos, bem rapidinho, vou dar exemplo cada um deles. Qual a principal função das artérias coronárias no sistema circulatório? Então, o aluno decora quais são as funções das artérias coronárias e aí responde a questão. Ele não faz nenhum tipo de inferência, nenhum tipo de raciocínio. Ele decorou lá na página do caderno dele quais são as funções da artéria coronária e aí responde a questão. Eu não vou ficar lendo as questões na íntegra, porque senão a gente perde muito tempo. Vocês vão ficar cansados e eu só vou falar
que é importante. Também, quem não é médico, não se preocupe, porque todos os exemplos que eu vou colocar aqui são da área médica, né? Mas o que importa para nós é o formato e não o conteúdo. Hoje, então não se preocupem com... mas ele está falando só exemplos da área médica. Não se preocupe, que o importante é o formato. Um outro exemplo é um texto aí que saiu na Folha de São Paulo, onde ele está perguntando aí questões sobre a internação involuntária. Quando que você deve internar um indivíduo? E aí está falando de um indivíduo usuário de droga, né? Em que a polícia provavelmente, ou os familiares, querem internar esse indivíduo. A família pode internar o indivíduo sem o consentimento dele, sem a vontade dele? Então, novamente, é uma questão que não existe raciocínio nenhum, basta o aluno saber, ter memorizado quais são os critérios para você fazer uma internação involuntária no Brasil, e aí responde a questão. Ele não fez nenhum tipo de raciocínio. Então, mais uma vez, é uma questão de nível básico da taxonomia de Bloom, que é o lembrar. Compreensão, ele já tem que explicar alguma ideia, algum conceito. Então, um paciente relata que ele tem episódios de dor retroesternal em aperto. Então, o aluno já tem que lembrar que lá na semiologia ele aprendeu que dor retroesternal em aperto é sinônimo de doença coronária, que surgem após esforço físico e alívio de repouso. Novamente, características de uma dor coronariana. O paciente também menciona que essa dor melhora com o nitrato. Então, novamente, mais um dado que ele tem que lembrar, né? Que as dores coronarianas, né, melhoram com os vasodilatadores, tipo nitrato. Daí ele pergunta qual é a explicação, qual é a doença que vai explicar esse sintoma. Então veja que não é só uma decoreba, ele precisa fazer relações, né, entre a dor do paciente, o que ele está sentindo de exame físico, e aí aplicar esse conceito de que seria uma doença coronariana ou o infarto agudo de miocárdio. Já é um nível um pouquinho maior do que a lembrança. Aí temos uma múltipla de 37 anos, obesa, que está apresentando diabetes e que está usando insulina. Então, novamente, ele está perguntando aí qual é a conduta que deve ser feita num puerpério dessa gestante. Então, não é uma simples questão de lembrança. Ele tem que definir, né, explicar como que é o puerpério de uma mulher diabética, né, que nem sempre é um puerpério normal, como das mulheres que não têm essa doença. Então, fazendo essa, ele vai pegar lá no compartimento cerebral dele, aonde está guardado essa ideia de mulher diabética que está no seu puerpério, e aí aplicar essa informação usando os dados que foram apresentados para ele aí na vinheta, no enunciado. Olavo, desculpa interromper, tá? Primeiro, o professor Frank, acho que queria fazer uma pergunta, e no chat aqui estão colocando alguns professores que parou de compartilhar a tela. Eu continuo vendo, mas muitos professores estão dizendo que não estão vendo mais a sua tela. Aí precisava só confirmar com os participantes. Talvez, de repente, Aqui parar tá de ok. compartilhar e compartilhar de novo. Oi? Quem falou não vi, desculpa. Eu, Kelly, aqui tá ok. Tá compartilhada a tela dele. Para mim também tá. Então, assim, mas o volume de pessoas está com problema. É complicado. De repente, Olavo, eu pedi só para você parar de compartilhar, compartilhar de novo, ver se resolve. Qualquer E pergunta aí, enquanto eu consegui? e aí, isso, aí o Frank, acho que queria fazer uma pergunta, tá? Ah, tá, o Frank queria informar, né, que não tá aparecendo, tá? E aí, pessoal, realmente eu não sei como resolver isso. Talvez uma sugestão, né? Porque como... Voltou, Tiago. Perdão, boa noite. Eu não estava visualizando, assim como alguns colegas, e agora funcionou. Eu apenas levantei a mão para sinalizar isso, eu não sabia se você estava acompanhando o chat. Obrigado. Recuperou, não, sim. tá ótimo. Ele está Então testando foi você, na realidade, para ver se está prestando atenção, Tiago, tá vendo? Eu tô aqui de Aqui atento. já tá ok também. Voltou. Eu fiz Tá. isso que o Tiago sugeriu. Eu parei e voltei.
Então, se novamente acontecer isso, levantem a mão Eu aí acho que que se o você só Thiago... puder voltar o slide anterior, que eu acho que o pessoal não conseguiu visualizar o anterior, que estava dando exemplo de insuficiência cardíaca. Vocês não visualizaram desde que slide? Desde os exemplos Eu acho que foi só o anterior, só que começou ali a ter problema. Isso. da Esse de compreensão? suficiência. Isso, acho que foi esse de compreensão, isso. Então, nós falamos nos slides anteriores as questões de decoreba, né? Que basta o aluno ter decorado alguma situação e ele vai responder a questão. Nesse caso aqui do infarto agudo, ele já tem que fazer uma associação de ideias, ele tem que lembrar como que foi mostrado para ele lá nas aulas de semiologia, o quadro clínico de um infarto agudo do miocárdio. Tem um paciente que tem dor external, então imediatamente quando eu falo em dor external, já acende um alerta na cabeça do estudante, quais são as causas de dor external, né? Daí que piora com esforço físico e melhora com repouso e com nitrato. Então, ele já vai fazer uma associação de ideias aí, mostrando que essas três coisas juntas vão dar o diagnóstico de infarto agudo de miocárdio. Então, já não é uma memorização pura. No outro exemplo, eu tinha falado de uma diabética, né? Uma diabética que está no seu puerpério, e ele pergunta qual é a conduta no puerpério da diabética. Então veja que também ele tem que fazer uma associação de ideias de como que é o puerpério das mulheres múltiplas diabéticas, quais são as possíveis complicações que elas podem ter, né? E no caso que como ela é diabética, qual é a conduta que deve ser tomada no puerpério de uma diabética. A aplicação, então, ele tem que resolver um problema prático. Então, ele tem já na sua lembrança, no seu cérebro, guardada nos compartimentos da sua memória, algumas informações, agora ele vai pegar essa informação para resolver um problema prático. E esse exemplo que eu estou dando, apesar de ser um exemplo bem fácil, uma questão bem fácil, ela é de aplicação. Então, vejam que não existe aí uma relação, uma associação entre dificuldade e nível de cognição. Esse exemplo é um exemplo clássico, que é um nível de cognição alto, é um nível de aplicação e é uma questão fácil. Então, não façam essa associação entre o nível de cognição é elevado, então a questão vai ser difícil. Não, isso não é verdade. Aí, no caso, nós temos um médico que tem um fármaco ele prescreveu um fármaco com 50 miligramas a cada 8 horas, mas só tem 25. Na farmácia só tem um fármaco de 25 miligramas. Quantos comprimidos o paciente deve ingerir para cumprir a prescrição dele, que seria 50 miligramas de 8 em 8? Veja que é uma questão muito fácil, mas é uma questão que ele tem que usar conhecimento de farmacologia para poder daí resolver um problema prático, que é que esse paciente venha a cumprir a dose de medicação correta. Tá? E é uma questão de nível de cognição elevado e é fácil. Um homem de 48 anos, auxiliar de pedreiro, procura a unidade básica com queixa de dor lombar há 3 semanas. Essa dor é de instalação insidiosa, não tem irradiação. Então, veja que já está dando dados para o aluno de que esse paciente deve ter uma lombalgia. Melhora parcialmente com repouso com paracetamol, nega a perda de peso, trauma, alguma outra coisa. Então, veja que esse aluno, ele precisa usar as informações que ele tem, principalmente quais são as características de lombalgia postural, né, para daí ele aplicar essas características e pedir, no caso aqui, está pedindo qual é a conduta que ele deve tomar para esse paciente de imediato. Então, não é um nível de cognição baixo, é um nível de cognição mais elevado. A análise, então ele vai ter que dividir em partes. E normalmente o melhor exemplo para análise é pedir para o paciente, para o nosso aluno fazer diagnóstico. Porque ele tem que dividir em partes. Quais seriam as partes? Anamnese, exame físico e exames laboratoriais. Então, nesse caso, está falando que é uma paciente diabética, que tem fadiga, palidez e dispneia. O exame mostra que tem uma hemoglobina de 9,8, com VCM de 75. Veja que é uma coisa importante aqui, que nessa questão,
a gente já está dizendo para o nosso aluno que ele tem uma hemoglobina baixa. Eu já não estou dizendo para ele que ele tem anemia, porque às vezes a gente pega questões e fala assim, o paciente também tinha anemia. Ou seja, você está dando de graça para o estudante a informação do hemograma, a interpretação do hemograma. Neste caso aqui, eu estou dizendo que a hemoglobina dele é 9, então o aluno vai ter que interpretar que essa hemoglobina está baixa. Ele vai ter que interpretar que o VCM também está baixo, que a creatina também está baixa, ou seja, ele tem uma anemia ferropriva. Então, eu não disse para o aluno, o paciente tem uma anemia ferropriva, tem 55 anos, é diabético. Não. Veja que eu aumentei o nível de cognição para ele aqui, porque agora ele também tem que interpretar o exame. Então, ele vai dividir em duas partes, anamnese, exames laboratoriais, e aí responder a questão. Por isso que ela é uma questão de análise. No caso aqui, ele está falando de um menino de 10 anos, né, que está com infecção, que foi atendido no pronto-socorro, está com dificuldade de deambular, porque ele tem um joelho bastante doloroso. Após 4 dias, apesar da dor ter melhorado, o tornozelo também começou a ficar inchado, então esse indivíduo tem uma poliartrite. Há 3 semanas começou com dor de garganta. Então veja que vai dando dados para o aluno de anamnese, né, de exame físico, e pergunta para ele depois qual é o diagnóstico e qual é o micro-organismo, nesse caso, e qual é o tratamento. Ele decompõe, né, ele divide as informações em duas partes, exame físico e exame de laboratório, né, de queixas e exame físico, para daí responder a questão. A avaliação, ele tem que justificar a sua posição, né? Ela tem que tomar uma decisão, mas essa decisão tem que ter justificativa. Aí, no exemplo, nós estamos dando um paciente que está na UTI e que está com choque. Daí é proposto para ele 2 esquemas, né? O esquema A e o esquema B, e é perguntado para o aluno qual é o melhor esquema, se é o esquema A ou o esquema B. Ou seja, esse aluno, para responder a questão, ele tem que justificar, ele tem que decidir qual é o melhor para esse paciente, se é o esquema A ou o esquema B, baseado nos conhecimentos que ele tem. Por isso que no nível de cognição aí, ela é uma questão de avaliação. Mesma coisa, né? Um outro exemplo, nós temos aí uma família indígena, né, que mora na região amazônica, uma médica recém-chegada observa que uma mulher evita contato visual durante consulta que responde às perguntas como monossílabas. Em uma outra situação, um indígena da etnia tucuna não aceita ser atendido sozinho e insiste na presença de um pajé na comunidade. A abordagem adequada que a equipe deve ser feita como? Ou seja, ele tem que usar os conhecimentos que ele tem de como que deve ser atendido essa população diferenciada, né, as populações indígenas, dividir isso em parte cultural, em parte de doença, para daí abordar esse paciente da maneira mais clara possível e tomar a conduta e responder a questão de maneira adequada. Então, criação, como eu disse anteriormente, é difícil você fazer uma questão de criação, mas está aí um exemplo. Uma equipe multidisciplinar de saúde comunitária é desafiada a desenvolver um plano de intervenção. Então, veja que a equipe vai ser desafiada, como está dizendo o termo, a fazer um plano. Então, ela tem que criar um plano que abranja indivíduos de alta taxa de tabagismo, já que aquela população dessa unidade básica de saúde ela é bastante jovem de baixa renda. Então, está perguntando aí qual seria a melhor abordagem. Então, nesse caso, ele vai ter que criar um projeto, né? A gente faz muito com os nossos alunos de saúde coletiva e medicina da família, onde ela vai lá, analisa uma região, vê qual é o problema daquela região e aí desenvolve um plano de intervenção para o diabetes, para a hipertensão arterial, para as doenças mais prevalentes naquela população que ele está estudando. Então, nesse caso, ele deve criar.
O próximo cuidado no preparo dos instrumentos são os objetivos. Quando você pega um plano de uma grade curricular que tem lá as ementas, e quando é solicitado para você as questões, o objetivo dessa questão tem que estar muito claro. Então, quando a gente manda para você lá que a gente quer uma questão para a APA, que aborde isso, isso, isso e aquilo, tem que estar com o objetivo claro para você poder elaborar essa questão de maneira correta. Então, como por exemplo aí, objetivo, compreender o funcionamento do sistema circulatório. O verbo compreender sozinho, ele não denota ação. O que esse aluno vai ter que fazer para compreender, mostrar para você que ele compreende o funcionamento do sistema circulatório? Que ele descreva como funciona o sistema circulatório, que dado a ele um caso clínico, ele seja capaz de diagnosticar corretamente a disfunção, que ele cite os componentes do sistema cardiocirculatório, que dado a ele um áudio de um coração alterado, ele saiba identificar qual é essa alteração. Qualquer uma dessas perguntas aí que você faça para o seu aluno, ele vai mostrar para você que ele compreende. Mas no objetivo não está claro, porque o verbo compreender sozinho, ele não denota ação. Então, teria que colocar outros verbos junto com ele, como esse objetivo ficaria melhor escrito se você colocasse compreender o funcionamento do sistema circulatório, descrevendo, veja que eu coloco mais um verbo agora, que é o verbo descrever, as alterações cardiocirculatórias em um caso clínico. Quando então a gente manda para vocês solicitando uma questão com esse objetivo, fica muito mais claro o que eu quero. Eu quero um caso clínico, né, que vai mostrar aí as alterações do aparelho cardiocirculatório. O verbo saber também não é um verbo que denota ação. Saber o ciclo evolutivo do Schistosoma mansoni é muito vago. O que o aluno tem que fazer para mostrar para você que ele sabe o ciclo evolutivo do Schistosoma mansoni? Que ele esquematize o ciclo evolutivo, que ele descreva detalhadamente o ciclo evolutivo, que ele tome medidas de prevenção contra essa doença. Qualquer uma dessas três escolhas aí, ele vai mostrar para você que sabe o ciclo evolutivo. Então, o verbo saber também não é um verbo que denota ação. Então, saber o ciclo evolutivo do Schistosoma mansoni, tomando medidas de prevenção contra a doença. Então, fica muito mais claro para o professor o que ele deve, qual que tipo de questão ele deve elaborar. E se esse objetivo ele também é de conhecimento do estudante, se é disponibilizado para ele esse objetivo, o estudante sabe que vai cair na prova ciclo evolutivo do Schistosoma mansoni, e em cima desse ciclo evolutivo ele vai ter que tomar medidas de prevenção. Então, se o aluno conhece esses objetivos, se é dado para ele, eu não sei aí na UNEX, mas em Londrina a gente oferece um caderno para o aluno, né, onde tem lá todos os objetivos dos módulos e todo o objetivo de cada um dos problemas. E a maioria dos objetivos, a Márcia lembra muito bem disso, não estão claros, então fica meio confuso, principalmente na hora de cobrar o aluno na prova, ele não sabe o que vai cair na prova. Se o objetivo tivesse claro, ele saberia o que iria cair na prova dele. O próximo passo é o acerto ao acaso. Você não pode usar as famosas cacos, né, que fazem com que o aluno acerte a questão sem saber o assunto. E nós somos campeões de fazer isso, porque tem alguns erros pedagógicos que a gente faz com muita frequência. Vou dar 2 exemplos aqui agora, depois a gente vai discutir melhor sobre isso. Após envolver-se em uma briga, um homem foi atingido por 3 golpes de faca, sendo que um destes atingiu seu peito. O médico da equipe de SAMU constatou o pneumotórax e, após os primeiros cuidados, o paciente foi encaminhado ao hospital mais próximo. E agora ele está perguntando sobre a fisiopatologia do pneumotórax. O aluno não foi nessa aula, não estudou a fisiopatologia do pneumotórax, ele não gosta de fisiologia. Ele vai ter que agora procurar, entre as alternativas, se tem algum erro pedagógico em que ele possa acertar a questão sem saber o assunto. E é informado para ele, desde quando ele já faz curso preparatório para o vestibular,
que tem algumas palavras que em medicina elas são excludentes da veracidade. Porque, como vocês sabem, o paciente ele não lê o livro. Ele não vem lá com aqueles casos descritos como estão no livro. Então, tem duas palavras que a gente não usa em medicina, que os nossos professores de semiologia usavam bastante, que são as palavras em medicina não se usa nem nunca e nem sempre. Porque o paciente não vai ser sempre da mesma maneira, ou você não pode dizer que ele nunca vai responder a uma determinada situação. Então, as palavras excludentes, nunca, sempre, somente, só, exclusivamente, essas palavras, quando é colocada no distrator, o aluno já sabe que esse distrator está errado. Então, consequentemente, ele nem vai chutar nesse distrator que tem erro. Então, vamos ler as alternativas. O pneumotórax de tensão ocorre quando o ar no espaço pleural fica sob uma pressão maior que o ar no pulmão adjacente. Eu faltei na aula de fisiologia, então não sei se isso está correto ou não. Pode causar colapso parcial, mas nunca colapso total do pulmão afetado. Repare, já tem a palavra nunca. Eu aprendi que nunca e sempre são palavras que não podem ser usadas, porque tira a veracidade da frase. O pneumotórax de tensão nunca, novamente a palavra nunca, chega a causar risco de vida ao paciente. Então já não vou chutar, se eu tenho que chutar, eu não vou chutar na letra B nem na letra C, porque eu já sei que elas estão erradas. O pneumotórax de tensão, ainda que grave, nunca resultará em impedimento do retorno venoso ao coração. Então veja, o aluno que não sabe o conteúdo, ele vai assinalar a alternativa A, que é a única que não tem palavras excludentes, e vai acabar acertando a questão, porque é a alternativa A correta, sem saber do assunto. Daí a pessoa que fez essa questão, ela vai ser informada, olha, a sua questão está muito boa, porque todo mundo está acertando. Mentira, está acertando porque a questão está mal formulada e é uma questão com índice de discriminação baixíssimo, que são aquelas questões em que, lembra lá que nós mostramos questões em que um dos distratores tinha 0% de acerto, de escolha, é exatamente isso aqui. É tão óbvio que essa alternativa B, C e D estão erradas, que ninguém vai assinalar. É um tipo de questão que vai ter uma altíssima taxa de acerto, mais de 98% de acerto, que não vai discriminar ninguém, porque ela está errada. Uma outra questão sobre leptospirose, podemos afirmar que tem vários erros nessa questão, mas o que eu estou falando neste momento é de acerto ao acaso, né? Também faltei na aula de leptospirose, não estudei, não gosto da leptospirose, mas vou procurar entre as alternativas se tem alguma coisa que faça com que eu não marque aquele distrator. A insuficiência renal aguda acontece no desenvolvimento da síndrome de Weill e ocorre aparecimento rápido de uremia, na maioria das vezes não oligúrica. Ixi, não sei, não fui nessa aula. O período de incubação pode durar 2 a 7 dias. Eita, não sei, não sei qual é o período de incubação da leptospirose. Somente na segunda fase da doença aparecem anticorpos IgE. Então, a letra C já sei que está errada, porque tem uma informação aí que é a palavra somente, que tira a veracidade da frase. O uso de antibióticos só deve ser iniciado com confirmação diagnóstica. Isso é um absurdo, né? Nós que somos médicos sabemos que não vai esperar confirmar o diagnóstico para iniciar o tratamento de um paciente. Mas o aluno que não sabe disso já sabe que a palavra só é uma palavra excludente, então ele não assinaria a letra C nem a letra D. Ele vai ficar aí entre a letra A e a letra B. E agora, onde eu chuto? Eu chuto na síndrome de Weill ou no período de incubação da leptospirose. Daí ele lembra que alguém falou para ele também, quando ele fez cursinho, que nós, professores, temos a mania de colocar na resposta verdadeira o maior número de informações. E, consequentemente, a extensão da alternativa ela fica maior, destoa
das demais. Então, quando o aluno olha e vê que uma das alternativas ela está grande, destoando das outras, é ela que está correta. Porque normalmente, nós professores, para dizer que aquela informação realmente é correta, a gente coloca um monte de dados na alternativa. E ele chutaria, então, na letra A, porque ela destoa em relação à letra B, e acaba daí acertando a informação sobre leptospirose sem saber do assunto. A letra C e a letra D ele já não colocaria, porque tem palavras excludentes. Então, ele ficaria entre a A e a B, mas a A, como ela é maior do que a B, ele vai chutar na letra B e acaba acertando essa questão por acaso, né, sem saber, sem ter estudado o conteúdo de leptospirose. Então, né, nós estamos falando dos cuidados que você deve tomar quando você vai elaborar uma questão. A gente tem que perguntar para nós mesmos qual é o grau de dificuldade, a capacidade discriminativa, qual é a dimensão do conhecimento que eu estou cobrando do meu aluno, se o objetivo está claro ou não, se não existe maneira de o aluno acertar essa questão por acaso. Temos que escolher objetivos bem claros. Eu preciso decidir se eu vou usar daí uma prova discursiva ou uma prova de múltipla escolha. Nós estamos falando aqui hoje de prova de múltipla escolha, então a gente não vai falar das questões discursivas. A gente sabe que uma questão discursiva, em termos de nível de cognição, ela é melhor, porque você consegue cobrar numa questão discursiva níveis de cognição muito mais elevados, né? Pede para o aluno apresentar ou expor ideias, aplicar o que aprendeu, criando situações novas, elaborar hipóteses, estabelecer relações de causa e efeito, traçar planos ou projetos, fazer comparações e assim por diante. Ou seja, as questões discursivas, elas são mais fáceis para você cobrar níveis de cognição mais elevado. Porém, nós temos um problema com as questões discursivas, que é a correção. Então, numa turma aí que temos 100 alunos, qual é o número de questões discursivas que você vai fazer para cobrir todo o assunto? Vamos supor que você escolha 20 questões discursivas. 20 questões discursivas multiplicado por 100 alunos, olha o número de questões que você vai ter que corrigir, né? É um número absurdo de questões e muitas vezes nós estamos sozinhos na nossa disciplina, no nosso módulo, nós não temos parceiros para dividir aí essas questões, a correção dessas questões. Com a judicialização da medicina, principalmente se essas questões forem classificatórias, ou seja, impedir o aluno de progredir ou impedir ele de passar em algum estágio, nós temos que corrigir essas questões em duplicatas, ou seja, temos que dar a questão para duas pessoas corrigir para analisar a concordância, né, se as duas pessoas estão concordando com as respostas que o aluno ofereceu. Então é complicado, a questão discursiva é boa, porém ela demanda tempo e um trabalho homérico para ser corrigida. Como eu disse, a gente está tratando hoje de questões de múltipla escolha. Então a questão de múltipla escolha obrigatoriamente tem que ter um texto básico, que o Tiago chama de vinheta. Eu aprendi com ele que o texto base é vinheta. E assim que alguns professores aí chamam o texto base, vinheta. Essa vinheta ela é obrigatória. E essa vinheta ela tem que ter informação que ajude o aluno a responder à questão. Ela não pode ter informações supérfluas. Tem que ter tudo o que você coloca naquela vinheta, nesse texto básico, vai ajudar o aluno a responder vai escolher a melhor alternativa para aquela questão. Então veja que aquela questão sobre a leptospirose, podemos afirmar que está totalmente errado, porque ela não tem vinheta, ela não tem texto básico. Então começa por aí já naquela questão da leptospirose. Toda a questão tem que ter um texto básico, seguido de um enunciado, ou também chamado de comando de resposta,
onde você vai perguntar para o aluno qual é a conduta, qual é o diagnóstico, para ele daí, baseado no texto básico, responder escolhendo a melhor alternativa. E a melhor questão é aquela em que quando o aluno lê a vinheta, ele já sabe o que vai ser cobrado dele nas alternativas. Então, se as duas coisas estiverem muito distantes uma da outra, uma vinheta que fala de A e as alternativas falam de B, já não está errado, não está correto pedagogicamente, porque o correto é o aluno ler o enunciado, ler a vinheta ou o texto base, e ele já sabe o que está sendo cobrado nele nas alternativas. As alternativas podem ser 4 ou 5. Dentre as alternativas, nós temos 4 distratores, né, se for uma questão de 5 alternativas, que são cabíveis, não pode ser um absurdo, porque senão o aluno não vai escolher, o mau aluno, né, não vai escolher uma das alternativas, e é aquela exemplo que eu dei lá no início, de a letra E que não foi escolhida porque ela era um absurdo. E para evitar que a gente coloque absurdos nas alternativas, numa prova com 5 questões, 5 alternativas, desculpa, a maioria das provas hoje estão sendo feitas com 4 alternativas. Para evitar justamente que uma delas seja um absurdo, que não seja plausível e, consequentemente, o aluno não vai escolher aquela alternativa. Então, a grande maioria das provas hoje são com 4 alternativas. Tem que estar muito bem claro qual é o gabarito dessa questão, né? Esse gabarito ele tem que ter o maior número possível de informações que fazem com que ele seja correto. Não pode ter pegadinha e também não pode ter questões com duplo sentido que fazem com que o aluno aí venha a interrogar se não tem mais de uma alternativa ou até mesmo que não tenha nenhuma alternativa correta. Então, hoje em dia, esse é o formato clássico das questões de múltipla escolha, um texto base ou vinheta, um comando de resposta ou um enunciado e as 4 alternativas. 3 distratores e uma resposta precisa e correta. Então, quanto ao enunciado ou a vinheta, né, enfocar um único problema. Tem gente que faz questões que enfocam 2, 3, 4 informações. Não, a questão se é difícil patologia, é difícil patologia. Se é de tratamento. Não vamos aí misturar informações numa mesma questão. Se eu quero fazer uma questão de tratamento e de diagnóstico, faço 2 questões. 2 questões, uma diferente da outra. E não uma única questão. Evitar, então, palavras e expressões desnecessárias. Posso usar gravura, mas desde que ela seja necessária. Tomar cuidado, porque nós temos aí o ENAMED, que tem uma prova de 100 questões. Alguns testes de progresso usam 120 questões. Se você coloca expressões desnecessárias, para o aluno ler uma prova de 100 questões ou de 120, é muito demorado. Ele acaba gastando um tempo precioso de raciocínio. Então, é proibido colocar expressão ou ilustração que não ajude o aluno a resolver a questão. Evitar questões idênticas de livros, com essa facilidade que a gente tem hoje de pegar PDF, né, nos bancos de dados, copiar e colar um PDF inteiro da prova. Está totalmente errado. Formular sempre de maneira positiva, evitar as palavras exceto, incorreto, não e errado, ou seja, pedir para o aluno, dentre as alternativas abaixo, assinar a que está incorreta. Dentre as alternativas abaixo, todas estão certas, menos ou exceto uma delas. Então, a gente não tem cobrado de aluno assinalar o errado em nenhuma dessas provas que a gente já elencou aqui, INAMED, INAD, Revalida, usa esse tipo de informação. Tem vários motivos para a gente não fazer isso, e não é padrão a gente pedir para o aluno assinalar a alternativa incorreta. Não começar a vinheta, né,
o enunciado com a cidade alternativa correta e não dar mais nenhuma informação para o aluno. Isso não é, o tradicional, está totalmente errado. Como eu disse, tem que ter uma vinheta, tem que ter um texto base. Elaborar itens independentes entre si, essa é aquela situação que se o aluno, para responder a questão a seguir, ele tem que acertar a questão anterior, ou seja, uma é dependente da outra. Isso não existe nas provas. Você pode fazer no seu módulo, né, quando você quiser fazer dentro do seu módulo, da sua disciplina, mas numa prova de grande escala isso não é feito. Evitar itens que evitem somente memorização, que é o nível mais baixo da cognição do Bloom, né? E evitar questões muito extensas e prolixas que cansam o aluno. E como eu disse, numa prova de 120 questões, né? E na média de teste de progresso, cansa o aluno e ele acaba chutando a questão porque já está cansativo. Evitar detalhes irrelevantes, como eu disse, elaborar informações coerentes com o enunciado, né? Quando você está fazendo as alternativas, é aquela história que eu acabei de falar, o aluno lê a vinheta, lê o texto base, ele já sabe o que vai ser cobrado nas alternativas. As alternativas têm que ter tamanho homogêneo, por aquele motivo que eu disse de o aluno não acertar por acaso, né? Onde a alternativa de maior tamanho é a alternativa que está correta. Informações de extensão equivalente, não evitar informações demasiadamente longas. Tomar cuidado com os acertos por exclusão, que é aquelas em que há palavras excludentes, né? Somente, nunca, só, etc., né? Quando for possível ordenar de maneira lógica, essa é uma coisa que a gente normalmente não faz, porque como a gente vai ordenar as alternativas e as questões para que tenha lá 25% de letra A, de letra B, de letra C, essa ordenação lógica muitas vezes ela não acontece, porque na hora de embaralhar elas ficam distintas devido à necessidade que a gente tem de colocar o mesmo número de alternativas A, B, C e D, para que um aluno que venha a chutar tudo numa mesma alternativa venha acertar mais da metade da prova. Normalmente, então, para uma questão ir para o banco de dados, ela deve ter, então, a sua vinheta, o seu enunciado, ter as alternativas, ter uma justificativa para essa alternativa e a bibliografia. E uma questão com esses componentes, ela irá para o banco de dados e ficará à disposição para ser utilizada futuramente. E, se ela já foi calibrada, ela vai ter seu grau de dificuldade e a sua capacidade discriminativa também vai ser colocado. No caso aí de vocês, ainda tem os objetivos, né? Qual é o objetivo que está sendo cobrado dessa questão que foi lá colocada no banco de dados. Então, não se aceita aí uma elaboração de questão que não tenha todos esses componentes. Então, para garantir que a sua questão tem qualidade, antes de mandar para o banco de dados, ver se a vinheta ela é realista, que não pode ser uma vinheta esdrúxula, né? Ver se o enunciado pode ser respondido sem olhar as alternativas, ou seja, tem que ter um grau de coerência entre a vinheta, o texto base e as alternativas. Ver se você não está usando termos negativos, tipo não, exceto, incorreto. Se todas as opções são homogêneas em tamanho, estrutura e conteúdo. Se os ditadores apresentam erros plausíveis, não pode ser colocado absurdo, porque senão os alunos não vão ser atraídos por aquela alternativa. Ver se não tem as palavras sempre, nunca e obrigatoriamente, exclusivamente, que permite que o aluno acerte por erro de técnica de elaborar a questão, né? E veja se tem apenas uma resposta, porque às vezes pode ter mais de uma resposta.
E agora eu vou dar alguns exemplos de principais erros, mas acho que eu vou dar um intervalozinho para vocês tirar a água do joelho, tomar um cafezinho, e daí vir para a segunda parte, onde eu vou dar os principais erros que a gente acomete, e lá no final daí falar novamente como a gente avalia uma questão, se ela é boa ou não, né? E aí vai para o banco de dados. Então, Tiago, quantos minutos? Eu ia aproveitar aqui e ver se alguém tem alguma dúvida, né? Quer fazer alguma pergunta, tá? Eu até aproveitar também aqui para, se ninguém tiver, então, só fazer alguns comentários. Até a gente teve ontem a oficina do Questione e tal lá. Aí algumas coisinhas que você foi falando, até é importante a gente falar um pouco da plataforma agora também, que a gente vai começar a elaborar as questões, né? Primeiro, ver se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma contribuição, alguma pergunta. Não? Então, assim, só trazer, você trouxe um ponto bem interessante, Olavo. Você falou da questão, né, da, do gabarito, né? A gente está entrando com a plataforma da Questione e quando você aplica a prova, a própria plataforma ela tem uma análise rápida, né, para você ver o índice de acerto por questões, né? Isso pode ser visto pelo professor pela plataforma bem rápido. E você chamou um ponto de atenção interessante, né? Antes de qualquer divulgação, até do gabarito, né? Agora a gente vai ter oportunidade de divulgar o gabarito por e-mail para os alunos, né? Junto com o feedback, a devolutiva da prova. Mais interessante, uma coisa, né? Você bater o olho ali rapidamente e ver questões com baixíssimo índice, né? Revisitar elas e fazer um movimento de antecipar algum erro, né? Porque você já pode corrigir aquele gabarito. Se for às vezes acontece, inclusive, você marcar no sistema a opção errada, era a opção B e você marcou sem querer a C, né? O sistema, quando corrigiu, você, pelo baixo índice de acertos, às vezes vê que há um erro e já pode ou mudar o gabarito ou até mesmo se entender que a questão tem um erro conceitual, né? Anular aquela questão e evitar que os alunos, né, se movimentem para solicitar aquela anulação e gere todo o estresse, conflito, professor, estudante, depois professor, coordenação. Eu acho que é uma dica aí bem válida, né? Todo mundo dá uma olhadinha nas análises, é bem rápido, e tudo que tiver muito baixo índice de acerto, olhar a questão antes de soltar qualquer resultado, eu acho que pode ajudar aí no processo. Achei uma dica boa, né? E aí também sobre, até trazendo a experiência, né? A gente, durante a APA, a gente gerou alguns prompts de IA para fazer questão, e a IA, né, ela, para setar uma questão fácil, média e difícil, ela usava a taxonomia de Bloom como referência, né? E a taxonomia de Bloom, acho que foi muito importante você falar, nem sempre ela é um indicativo de nível de dificuldade, né? Claro que tende a ser mais complexo pela questão, né, do raciocínio, do nível de conhecimento do estudante, mas a depender da organização, da estrutura dos distratores, né? Pode ser uma questão de alto ali, né, de alta da taxonomia, de criar, analisar, mas às vezes a organização do distrator ela torna a questão muito fácil, né, e óbvia para o estudante, tá? Então é um ponto que realmente é importante a gente ter esse olhar, que não necessariamente a taxonomia de Bloom vai trazer uma questão, né, difícil ali, quanto maior a hierarquia, tá? E a questão dos objetivos também acho que é interessante porque, principalmente, eu falo muito pelos professores da área básica, né? Acho que a questão da área clínica também, mas às vezes a gente quer pegar uma questão e fazer para o aluno fazer de A a Z, né? Falar do ciclo do parasita, falar do sinal e sintoma, do tratamento, né? Às vezes você pode fazer uma questão muito específica para falar só de sinais e sintomas, né? De uma doença, você pode fazer uma outra questão para falar do ciclo lá do parasita e fazer uma outra, então você consegue trabalhar pequenos objetivos e a questão fica muito mais específica, clara, né? E realmente evita que o item seja sobre, né? Quando você faz genérico, o item A fala sobre o ciclo, o item B da alternativa fala sobre sinais e sintomas, fica uma miscelânea ali, realmente é uma coisa que fica muito ruim, aí, trazendo um pouquinho da nossa experiência, inclusive como comissão de avaliação, a gente fica com um olhar muito grande e orienta os professores sempre, né, a tentar deixar o objetivo mais específico e claro, né? Oi, Márcia, quer fazer uma. Só antes de passar a palavra para a Márcia, eu não entendi, Tiago. Dentro do banco de dados que você tem aí
cadastrados? Existem questões problemáticas cadastradas? Não, não, só, na verdade, eu estava trazendo só algumas observações da sua apresentação, tá? Na verdade, o banco, na verdade, os professores vão fazer os seus próprios bancos, né, para as VATs, eles vão construir e elaborar os itens, tá? E aí é só observações de avaliações que a gente fazia das questões, né, anteriores aí produzidas em semestres anteriores dos professores. Beleza. Fala, Márcia. Acho que bem rapidinho, tá? Assim, é extremamente importante que quando a gente vai elaborar uma avaliação, tá? Um teste, o que que acontece? Ele tem que estar de acordo com o plano de ensino daquele componente curricular, né? Uma outra questão é o seguinte, tá? Vamos dizer, a gente tem que tomar cuidado de que as questões que nós vamos elaborar têm que ser com o que está dentro do plano de ensino. Tá? Então, assim, esse foi um ponto que a gente observou na APA, tá? Porque a APA foi uma avaliação construída para todo mundo, por todo mundo. Então, vamos dizer, nós vimos que em algumas situações, tá certo? Nós tivemos que tirar as questões que foram selecionadas para compor a APA, porque existiu uma diferença na abordagem de objetivos do plano de ensino. Tá? Então, assim, no sentido de que, né, essa jornada, vamos dizer, essa semana agora é importante, porque todos estão fazendo a revisão do PEA. Então, tem que parar para pensar, vamos dizer, o que eu preciso trabalhar, né, dentro do desenvolvimento do componente curricular e o que eu vou avaliar depois, né? Porque a avaliação também tem que ser em cima de conteúdos relevantes que são essenciais para a formação do futuro médico, né? Então, esse é um ponto importante. O outro ponto é o seguinte, né? Pegando dessa questão toda de quando a gente começa a subir a taxonomia de Bloom e a gente vai trabalhar com um nível mais alto, né, da taxonomia, que significa que é o nível de criação e assim por diante, tá? Quando a gente elabora uma questão, é sempre bom pensar assim, quantas etapas o aluno precisa resolver, tá, para responder corretamente aquele item ou aquela questão, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar o exemplo da questão da lombalgia, da dor lombar, tá certo? Porque a gente não colocou o diagnóstico. Então, a primeira questão toda, ele teve que ler todo o contexto, né? A vinheta, para pensar, vamos dizer, qual é a hipótese diagnóstica que ele tem. Então, ele precisou cumprir uma etapa antes de falar sobre a conduta. Então, esse é um bom exercício para a gente, quando a gente quer elaborar as questões para verificar. Tá? E o terceiro ponto é o seguinte: nós estamos trabalhando agora, nesse segundo semestre, para avaliar a qualidade das questões das VATs, das VATs, das verificações teóricas realizadas nos componentes curriculares, tá? Por isso que a gente está alinhando com vocês hoje. Isso ontem teve sobre a capacitação sobre a plataforma Questione e assim por diante, tá? Então, assim, são as etapas que a gente está trazendo, porque a gente vai trabalhar com a avaliação agora nesse segundo semestre das VATs. Então, assim, o professor agora, aquilo que o Olavo apresentou, da composição da questão, ele vai verificar depois da aplicação se aquilo realmente funciona. Eu já estou adiantando, né, Olavo? Desculpa. Mas tudo bem. Vou parar por aqui, me empolguei. Olavo, o César, ele fez uma pergunta aqui no Eu tô chat, vendo tá? aqui, mas eu gostaria que ele falasse, porque eu não entendi a pergunta dele. César, é César, você possível consegue? você explicar melhor aí? Uma das formas assim da gente selecionar conteúdo e entender o impacto que cada um daqueles conteúdos tem e quanto deveríamos avaliar é construir matriz blueprint. Isso ainda é válido? Isso ainda tem algum espaço para a gente trabalhar com isso? O que você acha, Márcia? Estamos fazendo blueprint? Não estamos fazendo?
a gente já fez o da APA, tá, professor César? Então, esse segundo semestre agora, nós estamos realmente nesse processo de revisão dos PEAs que estão sendo feitos por todos os professores das 4 escolas, tá certo? O segundo passo vai ser isso, é definir o que é que vai ser, vamos dizer, o blueprint ou a matriz de referência, tá certo, das VATs. Então, assim, porque como o PEA, ele não fala só do aspecto cognitivo, mas também de habilidades e atitudes, tá certo? Quando a gente trabalha em PEA, nós vamos realmente começar a definir no segundo semestre, vamos dizer, a primeira versão de uma matriz de referência ou um blueprint das VATs. Eu Obrigado. acho que sim, professor. Eu acho que se temos uma matriz, como o próprio nome está dizendo, uma matriz de referência, fica muito mais fácil elaborar a questão, né? A gente fez isso agora nas APAs, acho que em todas as APAs, de todas as fases, e foi muito profícuo isso. A gente só precisa uniformizar isso para todas as fases e todos os módulos, né? Mais alguma Pessoal, pergunta? então, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu vou fazer o seguinte, até para não depois a gente vai compartilhar essa gravação, para não ficar tão longa, eu vou também encerrar a gravação desse primeiro momento, tá? A gente dá uma pequena pausa, só para explicar ao pessoal, a gente acabou, por questões logísticas, tendo que condensar, na verdade, 2 oficinas, né, Olavo, em uma, né? Então, realmente, ela ficou um pouquinho longa hoje, apesar de não ser nossa intenção fazer algo mais longo, né? Mas por falta de agenda e dias diferentes, né? Já que tem outras atividades da semana pedagógica, então a gente teve que realmente condensar, tá? E aí, para também não ficar muito longo e não ficar proveitoso, a gente precisa dar uma pequena pausazinha, tá? Acho que 5 minutinhos realmente. São 19h34, né? Acho que até antes ali das 19h40 a gente já pode estar retornando nesse segundo momento, tá? Então eu vou dar a pausa aqui, tá? Intervalo oficializado, ok? Na sequência a gente retorna. Você vai fazer 2 gravações, é isso? Eu acho melhor, porque depois